Compartilhar a tela. Como eu já tinha combinado com vocês, nós íamos chegar até a parte da erosão e intemperismo. E nós terminamos. Chegamos até o exercício. E eu não vou passar essa parte de distribuição climática e vegetação, eu vou deixá-la para a prova, senão a matéria da prova vai ficar com pouca questão. Então, o que eu vou fazer hoje? Vou passar tópico por tópico para vocês do que eu vou cobrar na prova. E depois eu vou passar um exercício preparatório que eu já fiz e eu vou mostrar para vocês tudo o que eu vou cobrar nesse exercício. Tá bom? Então, vamos lá. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Bom, o que eu tenho para falar para vocês, turma, é que vocês podem, claro que vocês vão estudar pelo que vocês anotaram também, mas os tópicos que eu vou passar hoje é justamente para vocês poderem estudar exatamente o que vai cair. Exatamente. Então, é importante que vocês prestem atenção nesses tópicos e que vocês anotem. Ok? Turma? Então, beleza. Vamos começar? Então, coloquem assim, ó. Ué, tem alguém pedindo para ser aceito na reunião. Mas eu já aceitei. Peraí. Foi que é o Mário? Não estou vendo a fonte. É o Mário. Mas não está aparecendo aqui. Está aparecendo, gente? Não está, né? Ah, tá. Bom. Vamos lá, então? Beleza. Pronto, Mário. Tá aí, ó. Ô, professor, Oi. eu não consegui te enviar o dever que você pediu. Pro e-mail que eu passei? Foi o que era para dizer. Você tinha falado para enviar pelo chat, não foi? Não. Não, é justamente... Falei justamente o contrário. Eu falei para mandar ou pelo e-mail ou pelo zap. Ah, tá. Tá? Por quê? Posso te enviar hoje? O que aconteceu? Por causa que eu tentava enviar pela plataforma, eu escrevo, eu apertava Enter, a mensagem apagava toda. Professor, você recebeu o meu? Recebi, João. Posso te enviar pelo WhatsApp? Pode sim. Bom, turma, então como eu estava falando com vocês, pega o caderno ou a agenda e anota todos os tópicos que eu vou falar agora para vocês poderem estudar. Então vamos lá. Aí. Tá. Para geografia ou história? Geografia. Já falei com a turma que hoje eu vou dar mais ênfase para geografia porque é a última aula antes da prova, antes do teste. Então, pode ser que eu pegue um pouquinho da aula de história, porque história a gente está bem adiantado. Aí, professor, hoje me envio. Bom. Tá bom. Não deixa passar de hoje, não. Eu falei justamente para não mandar pelo chat, porque eu sabia que ia dar problema. Oi? Eu sabia que ia dar problema. O chat mudou. Ele não aceita texto longo. Bom, por isso. Posso, turma? Pegaram o caderno aí? Então, eu quero que vocês anotem assim, ó. Tópicos para o teste de geografia do segundo trimestre.
Foi? Foi. Beleza. Turma, eu preciso que vocês me respondam, turma, porque se só um responde, às vezes o outro escreve mais devagar, às vezes a internet falha, faz com que o som falhe para ouvir vocês. Então eu preciso que vocês me respondam, tá bom? Eu normalmente só o Mário e o Juan que me respondem, mas agora eu só estou ouvindo o Mário, eu não estou ouvindo mais ninguém. Vocês estão me ouvindo? Oi, eu tô. Então tá, eu preciso que vocês falem se vocês não estiverem escutando. Então vamos lá. O primeiro tópico que vocês têm que saber, pessoal, é a definição, coloca aí, ó, definição de tempo. Definição. Tô falando aqui com o microfone. Definição de tempo e clima. Tá. Mas esse tempo, pessoal, escreve como tempo atmosférico, tá? A definição de tempo atmosférico e clima. É pra escrever só isso. Definição de tempo atmosférico e clima. Bom, anotaram? Aham. Agora eu vou relembrar a vocês o que nós conversamos sobre esses dois pontos, que é o seguinte. No teste, eu coloquei até uma questão exatamente da forma como eu usei no dia que eu expliquei. Por exemplo, eu expliquei para vocês que o clima é uma sucessão de tempos atmosféricos. Aí quando eu falei assim, vocês não entenderam muito bem. Por quê? Porque o clima, sendo essa sucessão de vários tempos atmosféricos, significa que o tempo atmosférico ele varia a todo instante. Aí eu falei assim, turma, o tempo atmosférico é igual àquele que a Maju, aquela garota do tempo, né? Ela lá na Globo, ou qualquer pessoa que passe a previsão do tempo, essa previsão do tempo é o tempo atmosférico. Por quê? O tempo atmosférico é o estado, isso vocês têm anotado já, tá? É o estado momentâneo da atmosfera. Essa é a definição de tempo atmosférico. Então, no dia, eu lembro até que eu falei assim, turma, como que tá o tempo aí hoje? Aí vocês falaram assim, tá nublado, mas parece que vai sair sol. Aí eu falei com vocês, turma, como o tempo atmosférico é o estado momentâneo da atmosfera, vocês estão vendo o que está acontecendo no momento. Mas depois pode chover, ou depois pode fazer sol. Ou seja, o desenho que vocês estão vendo aí, ó, na apostila, mostra exatamente o que é o tempo atmosférico. O período que a gente está vivendo, se nós estivéssemos no período normal, vamos dizer assim, né? Para quem trabalha cedo e fica o dia inteiro fora, que é o meu caso, eu passo praticamente por isso daí. Por quê? No período de inverno está muito frio a hora que eu saio de casa, eu saio às 5h30 da minha casa, aí eu tenho que estar todo encasacado, saio às 5h30 da manhã. Aí quando eu chego em Barra do Piraí, eu começo a ir para a escola, depois que eu chego na escola já está calor, eu chego na escola aí por volta de 7 horas. Aí já está começando a esquentar. Aí eu tiro todo aquele casaco, aí eu dando aula para vocês, passa meio-dia, eu vou para a escola da prefeitura à tarde, aí por volta de 4 horas da tarde começa a esfriar de novo, eu boto o casaco de novo. Aí chego em casa por volta de 6h30, 7 horas da noite. Já está frio de novo. Ou seja, eu passei por todos os períodos do tempo atmosférico do dia. Deu para entender o que é o tempo atmosférico? Sim. Então, Professor, beleza. vai Oi? mais questão de marcar ou de escrever? De marcar. Tá. Porque a possibilidade de dar erro na de escrever é muito maior. As questões Por causa que a pessoa pode querer escrever alguma coisa, pode vir o corretor, né? A questão de escrever, eu vou mandar pelo Word. Vocês vão ter de escrever sim, mas eu vou fazer separada.
Vocês vão ter a de Ah, marcar e a de Word eu vou colocar na plataforma para vocês baixarem. até que no professor Thales, quando ele passou uma atividade para escrever, deu certo, não ficou ruim, não. Eu vou testar para depois fazer com vocês. Mas antes eu vou mandar pelo Word, eu prefiro. Tá? Então Tá. vamos lá. E aí, turma, o que acontece? Esse tempo atmosférico, então, ele varia a todo instante. Por exemplo, aqui em Vassouras agora, está nublado. Eu sei que daqui a algumas horas vai estar com sol. Então, esse é o tempo atmosférico. É o estado momentâneo da atmosfera. Alguma dúvida? Não. Então, beleza. Se vocês não têm dúvida sobre o tempo atmosférico, agora eu vou falar sobre o clima. O clima, pessoal, diferente do tempo atmosférico, ele demora muito para ser definido. É para anotar isso daí, professor? Isso tudo você já tem anotado, Rafael. É, obrigado. Tá? Você já tem tudo isso anotado. Eu não sei se vocês perderam, mas eu já passei. Eu só estou relembrando. Se quiser anotar, pode anotar. Agora, turma, o clima, ele é uma sucessão de vários tempos atmosféricos. Para vocês terem uma ideia, essa sucessão de tempos atmosféricos é uma repetição de mais ou menos 30 anos. Ou seja, durante 30 anos, o pessoal que faz o estudo do tempo atmosférico, eles foram somando todas as informações, todos os dias daquele tempo, para poder definir o clima do planeta. Desculpa, o clima de vários lugares do planeta. Por isso que Barra do Piraí tem um clima, Vassouras tem um clima parecido com o de Barra do Piraí, o deserto do Saara tem outro tipo de clima, ou seja, todos os lugares do planeta Terra já têm seus climas definidos, porque há mais de 30 anos, muito mais de 30 anos atrás, as pessoas responsáveis por esse estudo faziam essa coleta de dados. Então pode parecer uma coisa absurda, mas existiam pessoas, e ainda existem também, que faziam essa coleta de dados diariamente. Foi justamente quando começou a se estudar o tempo. Deu para entender? Então, para facilitar a vida de vocês, o que é o tempo? Tempo é o estado momentâneo da atmosfera. O que é o clima? O clima é uma sucessão de tempos atmosféricos. Só isso. Ok? Aí, turma, para poder facilitar ainda mais, eu poderia perguntar quais são os tipos de clima encontrados no planeta. Mas eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso, por quê? Porque os tipos de clima eu vou deixar para cobrar na prova. Então não precisa se preocupar. Agora, sobre o tempo atmosférico, tem uma coisa importante. Lembra que eu falei que o tempo atmosférico é o estado momentâneo da atmosfera? Então, pessoal, o tempo atmosférico, ele tem no dia a sua temperatura mais alta e a temperatura mais baixa. A essas duas temperaturas dá-se o nome de temperatura máxima e temperatura mínima. A temperatura máxima do dia, ela fica aproximadamente entre meio-dia e 2 horas da tarde. Essa, com certeza, é a temperatura máxima daquele dia. Vai ser o período mais quente de qualquer dia que vocês podem pensar. Hoje, amanhã, ontem, anteontem, 1 milhão de anos atrás, sempre fica entre meio-dia e 2 horas da tarde a temperatura mais quente. Ok? Ah, E a temperatura mais fria, que é a temperatura mínima, ela fica entre o período da noite e o período da madrugada. Então, nós temos duas temperaturas extremas. Temos a temperatura máxima e a temperatura mínima. Ok? aham. Isso é para vocês anotarem, pessoal. Anotem aí. Que existe a temperatura máxima e a temperatura mínima. Anota isso daí, por favor.
Na hora que eu puder, vocês falam, tá? Existe a... Oi? Repete, para copiar. Que existem as temperaturas máximas e as temperaturas mínimas. Cadê, professor? Tá bom? Então, turma, Uhum. a temperatura máxima e a temperatura mínima todo dia fizeram um cálculo sobre essas duas temperaturas, um cálculo de diferença. Então, por exemplo, a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima dá-se o nome de amplitude térmica. Então, eu quero que vocês anotem aí que a temperatura máxima menos a temperatura mínima é igual a amplitude térmica. Anotem isso, por favor. Turma, pode anotar com calma, pode tirar dúvida, que hoje, se for preciso pegar aula de história, eu vou pegar numa boa para poder explicar tudo para vocês. Oi? Fala. Professor, é igual aqui? Oi? É igual aqui? Professor, repete. Repito, é assim, ó. A diferença entre temperatura máxima e temperatura mínima É a amplitude física. é igual à amplitude térmica. Cadê? Beleza. Aí eu vou explicar agora. Pode anotar com calma, Juan. Tranquilo. Ok. Foi? Cansado. A velocidade que tá correndo na aula tá me deixando apressado. Não te ouvi. Repete, por favor. Hã? Repete, por favor. O que foi? Juan, É. eu não te ouvi. Professor, Oi. eu falei que que a velocidade da aula tá deixando eu apressado. Ah, tá. Não, mas é só você pedir que eu repito. Tem perigo não. Bom, turma, então o que é essa amplitude térmica? Isso é uma questão da prova. Por quê? Como eu acabei de falar com vocês, a amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Então, por exemplo, eu até passei um exercício para vocês sobre isso. Vamos supor que ontem a temperatura em Barra do Piraí foi de 25 graus a máxima e a temperatura mínima foi de 18 graus. Qual é a amplitude térmica? O que vocês têm que fazer? Hein? Oi? Ontem, em Barra do Piraí, a temperatura máxima foi de 25 graus e a temperatura mínima foi de 18 graus. Qual é a amplitude térmica? Qual foi a amplitude térmica daí, de Barra? Espera que eu vou somar. É quantos graus? A máxima? Não é somar não, tá? É de Não, é Não é subtrair. dividir também não. Subtrair. Isso, é subtrair. 25 menos 18 dá 7, pessoal. Então a amplitude Tava térmica, somando. então a amplitude térmica em Barra do Piraí ontem foi de 7 graus. Sempre vai ser o resultado da subtração. Aí Sim. eu fiz um outro comentário com vocês também, que essa variação de temperatura, ela depende do lugar aonde acontece. Eu expliquei. Oi. Fala. E se a temperatura máxima for 0 e a mínima for 0? Impossível. Sabe por que isso é impossível? Porque o lugar, qualquer lugar do planeta, naquela hora que eu falei, entre meio-dia e 2 horas da tarde, tem a temperatura mais alta naquele lugar. E durante a noite e a madrugada, tem a temperatura mais baixa, mais fria daquele lugar. Essa temperatura nunca vai ser a mesma. Então, por exemplo, vamos supor que a temperatura mais alta daquele lugar naquele dia foi 0 grau, que é entre meio-dia e 2 horas da tarde. Então, se a temperatura mais alta foi 0 grau, você pode ter certeza que a noite e o início da madrugada
essa temperatura vai ser mais baixa ainda, vai ser negativa. Nunca vai acontecer de ser a mesma temperatura, ok? Oi. E se for o caso, por exemplo, o deserto no dia ele tem 100 graus Celsius. Aí, de noite, ele tem menos 100 graus Celsius. Que é frio pra caramba. Uhum. Então, eu não terminei de ouvir a sua frase. Mas o que está cortando muito, eu não sei se é a minha internet. Você pode repetir, por favor? Professor, é o seguinte, lá no deserto, vamos supor que no deserto agora não, de tarde tem 100 graus Celsius, certo? Tudo bem. Aí a gente bota de noite, e a noite lá é muito frio. Então a gente bota menos 100 graus Celsius. Faz essa conta de simplificar aí. Como que faz essa conta? Sim. Boa pergunta. Se tiver 100 graus Celsius, a gente vai morrer? É sempre Não, aqui. se você não... Isso Mário, é uma suposição. Peraí. Isso é uma suposição, Mário. Essa é uma boa pergunta. Por quê? então, Mário, tem uma... Não, calma. Deixa eu explicar. O que acontece? Eu vou tentar dar uma melhorada nisso daí, mas eu entendi o que você falou, Juan. Ele está falando, Mário, como que faz o cálculo quando a temperatura chega a ficar negativa, que pode acontecer no deserto. Só que ao invés de usar os 100 graus Celsius, eu vou usar a temperatura real do deserto do Saara, então. Então, olha só, Mário e Juan. Vamos supor que ontem o deserto do Saara, que se encontra no hemisfério norte, então lá está na época do verão, né? O deserto do Saara chegou a 50 graus nesse período mais quente. Ok? Ok. Então, beleza. Então, Ok. entre meio-dia e 2 horas da tarde de ontem, o deserto do Saara ficou com 50 graus Celsius. Só que à noite, como eu já expliquei para vocês, por causa do efeito de continentalidade, a areia perde o calor muito rápido. E aí, ela perdendo o calor muito rápido, o que acontece? O sol se pondo, a areia fica gelada e a temperatura cai muito. E aí a temperatura no deserto ontem à noite, por volta de 10 horas da noite até 1 hora da manhã, ficou com menos 5 graus. Ou seja, ficou abaixo de zero. Então, como que faz esse cálculo, Juan? Sempre é a diferença. Você faz a diferença de 0 até 50, que foi a temperatura máxima, e pega também aquela diferença do 0 até o ponto negativo, que é de 0 a 5, vai dar 5. Então, se de 0 a 50 graus você vai dar 50, você coloca mais 5 aí. Então, a diferença, ou seja, a amplitude térmica total do deserto do Saara ontem foi de 55 graus. Entendeu como é que faz o cálculo? Sim, mas aí é de somar. Não é de somar. É porque o que acontece? Para você, quando tem um número negativo, não tem como você fazer 50 menos 5. Porque o que acontece? Menos com menos vai acabar dando mais. Mário, por favor. Tá dando um jogo aqui, cara. Obrigado. Entendeu? Porque nessa questão, como você tá subtraindo, eu preciso saber exatamente aonde você está. E aí, Juan, para facilitar a sua vida e a vida de todos os colegas, sabe como fica mais fácil você fazer esse cálculo? É só você traçar uma linha reta na horizontal. Imaginou isso? Imaginou? Sim. Aí nessa linha reta, você coloca no meio dela o 0 grau. Sim. Aí a partir desse 0 grau, para a esquerda vão ser os números negativos. Aí vai colocar um tracinho, menos 1. Segundo tracinho, menos 2.
E assim sucessivamente. E para a direita, você coloca os números positivos. Coloca o primeiro tracinho 1, o segundo tracinho 2, e assim sucessivamente. Chegando lá no 50, conta, porque olha só, tá me ouvindo? Sim. Então, fazendo isso, você conta lá do menos 5 até os 50 e me fala quanto que vai dar. Essa é a diferença. A diferença é de um número, quantos números ele vai ter para chegar até o outro. Entendeu? Yes. Então, assim é o cálculo da amplitude térmica. Gente, Meu celular tá dando coisa, tá dando esse barulho antena. Mas, antena. ô, Mário, Oi. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Não. Então vamos lá, vamos continuar. Então, só para lembrar, até agora vocês viram que é tempo atmosférico, vocês viram a definição de clima, vocês viram o que é a amplitude térmica. Vocês perceberam que a amplitude térmica... Mário, tira o som, por favor. Oi. Tá dando uma batida forte. Obrigado. Vocês viram que a amplitude térmica... Professor, que página é essa? Nós estamos na página 4 agora. Obrigado. Nada. Vocês viram que a amplitude térmica, ela sempre vai acompanhar o tipo de clima do lugar. Por exemplo, o deserto do Saara, por ter um clima muito seco, essa variação de temperatura ela é maior. Aonde o clima é úmido, a variação de temperatura é menor. Então, eu dei o exemplo do deserto do Saara, mas eu podia dar um exemplo para vocês lá do Mato Grosso. Por exemplo, lá no Mato Grosso, também acontece essa variação de temperatura muito grande. Claro que não é igual ao do deserto, mas acontece. Enquanto que no Rio de Janeiro, por estar próximo, né, por ser banhado pelo Oceano Atlântico, essa variação de temperatura não acontece tanto. Por quê? Porque à noite, ao invés de esfriar, como eu já expliquei para vocês, o efeito de maritimidade leva o calor do oceano para dentro do continente. Ok? Ok. Ótimo, perfeito. Então, vamos para o próximo tópico. Agora eu quero que vocês anotem aí assim, ó, a próxima coisa que eu vou cobrar. A definição de climatologia e de meteorologia. O nome está aqui, ó, se quiserem ver, ó. Ó, marquei aqui, ó. Climatologia e meteorologia. Deixa eu dar um zoom. Aí, ó. Esse fica melhor. professor, Oi. Pode falar. esse negócio de meteorologia? Oi? Esse negócio de climatologia, meteorologia. O que foi, Juan? Não estou te ouvindo. É para copiar esse negócio de climatologia e meteorologia? Não é copiar. Você tem que anotar que esses são 2 tópicos que eu vou cobrar na prova. A definição de meteorologia e a definição de climatologia. Tudo isso eu já expliquei para vocês antes e vocês já anotaram antes também. Peraí. Peraí, cadê? Definição. De meteorologia e climatologia. Oi? Então, turma, sobre essa questão de climatologia e meteorologia, tem 2 ou 3 questões que podem cair. Presta atenção, hein?
Então, por exemplo, no dia que eu expliquei para vocês, eu fiz até aquela brincadeira que eu falei assim, turma, se climatologia são aquelas pessoas responsáveis pelo estudo do clima, meteorologia estuda o meteoro. Aí vocês falaram que sim. Aí todo mundo riu. Vocês lembram disso? Lembro. Então, se climatologia, pessoal, a definição é o seguinte: é a ciência responsável pelos estudos do clima. E meteorologia é a ciência responsável pelos estudos fala aí, do tempo, tá? Do tempo atmosférico. Então, isso pode ser que caia na prova. Então, vocês têm que saber essa diferença. Então, preste atenção. Vou repetir mais uma vez. Climatologia é a ciência que estuda os climas. Meteorologia é a ciência responsável pelos estudos do tempo atmosférico. Ok? Turma? Beleza. Ok, então tá bom. Bom, partindo disso daí, o que eu posso cobrar além? O que eu posso colocar no teste além dessas duas definições? Primeiro, eu posso perguntar para vocês a importância de se estudar o tempo atmosférico para a economia. Qual a importância de saber qual vai ser o tempo daqui a 7 dias, 8 dias, por exemplo, para a agricultura? Hein? Toma. Quê? Vocês me ouviram? O quê? Olha só, vou repetir. O professor tá travando. Tá travando o que eu tô falando? Tô travando. Então, estão me ouvindo agora? Agora eu tô. Então, olha Acho que só. tá. Olha o que eu vou colocar na prova. Qual é a importância econômica de se estudar a meteorologia? Fala aí. A importância Isso. de estudar o quê? A meteorologia. Meteorologia. Então, pra mim a importância é... Bom, ter a previsão do tempo. E, tipo, se a previsão do tempo... Tipo, o tempo vai estar ruim. Ninguém se prevenir, por exemplo, uma chuva grande pode causar alagamento. Se ninguém se prevenir, já era. Exatamente, Juan. Isso é um exemplo. Tá certinho. Existem outros exemplos também. Por exemplo, para o pessoal da agricultura, a previsão do tempo é importante para eles saberem quando vai chover, quando não vai chover, se eles podem plantar ou não, esperando essa chuva. É claro que isso é para quem utiliza aquela agricultura tradicional. Um outro exemplo que vocês podem lembrar também, estão me ouvindo? Sim, eu tô ouvindo. Então, um outro exemplo que vocês podem Também tô te ouvindo. pensar também na questão da importância do estudo da meteorologia, pessoal, é a questão da aviação. A importância... Só um minutinho, turma. Desculpa. Voltando. Professor, Voltei. Olha só. Lembrando que... os fazendeiros têm uma televisão, né? Pra poder saber da previsão do tempo. Então, essa previsão do tempo para os fazendeiros, ela é importante para que eles possam saber o período certo de plantio, se eles vão poder contar com a chuva para irrigar a plantação. Ou se Aqueles vai... que não plantam. Oi? E aqueles que não plantam? Não, aí não vai ter tanto perigo. Por exemplo, quem faz a criação do gado não tem tanto perigo se tiver uma estiagem dessa. Agora, tem Mas se tiver, vai alagar os boi. dependendo do lugar, sim.
Por exemplo, no Pantanal, no período das cheias, tem razão. Continuando. O terceiro exemplo que vocês podem usar na prova é a questão da aviação. Por exemplo, Juan, vamos supor que você se torne um piloto de avião. E aí, você sai aqui do Rio de Janeiro pilotando um avião para a França. Então, você sai e faz Rio de Janeiro, França. Vamos supor que no meio do Oceano Atlântico está uma tempestade. Porque você, claro, que saindo do Rio de Janeiro, você não vai saber. Então, o estudo da meteorologia faz com que a empresa consiga ver por satélite que está tendo uma tempestade em alto mar e que você tem que fazer esse desvio com a aeronave, porque senão a aeronave pode ser atingida por um raio e cair. Então, para as empresas que trabalham ai meu Deus, esqueci a palavra, com aviação, a meteorologia também é importante para poder ter segurança da aeronave, né? Dos pilotos, da tripulação, entenderam? Então, só agora eu dei 3 exemplos. 3 não. 3 exemplos, isso. O da inundação das cidades, o da agricultura e agora da aviação. Ok? Ok. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Ótimo, então vamos lá. Então, turma, só agora eu falei com vocês de 3, presta bem atenção, de 3 questões que podem cair no teste. Olha só a mamatinha que eu tô dando para vocês, hein? Anotaram aí? Sim. Beleza. Então vamos pro próximo. Sim. Agora eu vou começar a falar com vocês sobre os elementos climáticos. Olha só, deixa eu só fazer uma pergunta. Vocês anotaram esse exemplo que eu acabei de... Turma, vai fechar aqui a aula